Você vai ter que escolher essa manhã. Vamos sair todos daqui essa manhã escolhendo para onde nós vamos olhar. Se nós vamos cultivar a esperança, ou se abandona a esperança e se vive apenas o material, o presente, o visível, o agora. Então, quando você perceber que alguém perto de você, ou mesmo você, estiver sem nenhuma razão para continuar, fraco, sem força, sem desejo, sem vontade, saiba, a sua esperança está por um fio. Você então precisa resgatar a esperança de que Jesus está voltando, que Ele vai voltar. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vai estabelecer aqui não uma cronologia escatológica. Seria um erro muito grande tomar 1 Tessalonicenses como sendo a doutrina do arrebatamento. Não é. Talvez os grandes problemas das linhas de teologia, no que concerne aos acontecimentos finais, é tomar textos que, ainda que fale sobre o arrebatamento, mas não estão ali para fazer apologia ao arrebatamento. Então, quando Pedro, por exemplo, escreve a sua carta, sua segunda epístola, ele não está escrevendo para enumerar em ordem sistemática ou em ordem cronológica os fatos. Porque se Pedro estivesse tentando ali escrever os acontecimentos na ordem que eles sucedem um ao outro, então Pedro teria falhado, porque Pedro não menciona arrebatamento, porque Pedro ali, ele não fala da grande tribulação, porque Pedro ali não fala do reino milenar, ele fala tão somente do momento da aparição pública de Cristo, momento no qual os céus incendiados se desfarão abrasados seus elementos, e então o Senhor queimando essa terra e trazendo uma nova terra. Por que Pedro, ao falar da vinda de Cristo, ele ignora tantos acontecimentos importantes, enfatiza apenas a aparição pública, que faz com que os elementos se desfaçam abrasados, a terra seja destruída pelo fogo? E então ele diz novos céus e nova terra. Por que apenas dois acontecimentos? O desfazer da primeira terra e o fazer uma nova terra. Por que só esses dois elementos Pedro menciona? Porque ele não, se ele está falando da vinda de Cristo, e se o texto dele é dado como um modelo a ser seguido da ordem dos acontecimentos, então por que ele nega o arrebatamento da igreja? Porque ele não colocou. Por que ele não colocou a grande tribulação? Por que não colocou o reino milenar? Os julgamentos, os juízos. Por que ele não fez isso? Porque só a destruição dessa velha terra e a inauguração de uma nova terra. Motivo? Vocês lembram? Vocês sabem? Lembra da mensagem? Porque a razão do falar de Pedro não é a segunda vinda de Cristo. Exatamente. Mas é mostrar que os cristãos não podem confiar nessa terra, no que é material. Porque quando você pensar que você está firme, isso será desfeito. Então, se aquilo que parece tão firme será desfeito pela vinda de Cristo, então coloque a sua esperança na nova terra e não na velha terra. A questão de Pedro é essa exatamente. Onde está o seu coração? Nessa terra ou na terra por vir? Ou no novo sistema de novos céus e nova terra a serem inaugurados por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então Pedro não tem interesse em ordenar os acontecimentos, porque não é seu objetivo fazer apologia escatológica. Paulo escreve aos Tessalonicenses do mesmo modo. Ele não tem intenção em estabelecer a ordem cronológica de fatos. Ele quer abordar apenas o aspecto da esperança. E a esperança que traz consolação. Leia comigo. Não queremos, irmãos, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Veja o que ele está dizendo.
Ele não está dizendo, irmãos, vocês não devem ser ignorantes com respeito à estrutura escatológica dos acontecimentos sequenciais que haverão de acontecer nos últimos dias. Não é isso que ele diz. Ele vai abordar a vinda de Cristo na perspectiva de consolar o coração dos irmãos que tiveram seus entes queridos perdidos na tribulação que a igreja sofria naquele tempo. Imagine uma igreja nova. O apóstolo Paulo havia acabado de estabelecer a igreja em Tessalônica, uma igreja de mais ou menos uns 6 meses de vida, começar agora a ser perseguida. Uma igreja de irmãos novos. Quando você tem uma igreja de irmãos velhos, já cascudo, então já estão acostumados, já estão conformados com a ideia do sofrimento. Mas uma igreja nova, de irmãos recém-convertidos, agora de repente começa a ter seus parentes, talvez sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa, seu filho, morto por causa do nome de Jesus Cristo. Isso não gera um impacto no coração? Ou não? Não gera? Ou eu estou enganado? Os irmãos se converteram agora, uma igreja nova, todos ali novos convertidos, na cidade de Tessalônica, e agora, com a perseguição dos judeus do Império Romano, começa a haver agora então ali a morte. Então os irmãos começam a se entristecer no coração. E essa tristeza no coração existia em função de, no momento de haver morte, haver então várias vozes dizendo coisas contraditórias. Por que eles choravam e se desesperavam diante da morte dos seus entes queridos? Talvez, vamos enumerar algumas possibilidades que é prevista no próprio texto. Alguém dissesse assim, olha, fulano morreu, se deu mal. Porque Cristo vai voltar, é verdade que ele vai voltar. Mas só vai se reunir com Cristo aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua vinda. Quem morreu já era. E uma igreja nova, então, sofrendo esse tipo de falar, começava a se desesperar. Não, então, valeu a pena ter servido ao Senhor e depois morrer pelo nome dele e perder tudo? Talvez uma outra voz dissesse assim, não, você está errado. De fato, aqueles que morrem sofrem prejuízos, mas nem tanto. A questão é que os que morrem estarão com o Senhor, mas em uma ocasião posterior, porque os vivos é que serão arrebatados primeiro, e vão desfrutar do reino milenar com o Senhor. Os mortos têm que aguardar. Prejuízo, tem dano. Somente depois eles ressuscitarão. Então, todas essas palavras ou doutrinas heréticas e equivocadas produziam no coração dos irmãos uma angústia. Talvez uma outra voz dissesse assim, morreu, já era, não há ressurreição. Então Paulo, ele vem falar a respeito do momento da vinda de Cristo em relação aos vivos e aos mortos. Será que há alguma perda, algum prejuízo em morrer esperando pela vinda de Cristo? Será que somente os vivos terão o privilégio de ser reunidos com o Senhor? Então ele diz assim, não quero, versículo 13, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Você tem esperança? Paulo diz daqueles que não têm esperança. Há os que têm esperança e há os que não têm esperança. 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ele está corrigindo um pensamento vigente da época. Os vivos não precederão, eles não subirão antes dos mortos, eles não vão primeiro, não. Enganam-se. Aí isso quebra também aquele pensamento. Não é dito por aí que o indivíduo morre
E quando ele morre, ele vai para onde? O céu? Então os mortos precedem os vivos? Os mortos precedem os vivos? Então precede. Vocês estão afirmando isso? Quando o cristão morre, ele vai para o céu. Se ele vai para o céu, os mortos precedem os vivos. Vocês afirmam isso? Eu não afirmo. Até então, vamos lá. Ora, versículo 15: ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Preceder é ir à frente, ir primeiro. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Qual é a ordem dos acontecimentos entre vivos e mortos? Primeiro, os mortos em Cristo, aqueles que morreram na esperança, aqueles que creram em Cristo, os verdadeiros filhos de Deus. Primeiro eles ressuscitam, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Haverá um encontro com o Senhor. Esse encontro com o Senhor, veja, é de mortos ressuscitados e vivos, que juntamente, no mesmo momento, são arrebatados para o encontro com o Senhor. Com isso, o apóstolo Paulo, ele tira qualquer obstáculo ou qualquer dúvida com respeito a prejuízos ou a vantagens que se possa obter em ser vivo ou em estar morto. Versículo 18 ele diz, 17: depois nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando diz estaremos para sempre, significa isso? Que a morte não mais nos separará. E ele diz então no 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que a igreja seja consolada quando perder um ente querido, como recentemente a irmã Sônia perdeu a sua mãe, a irmã Maria Sofia, uma serva de Deus, faleceu na semana passada, salvo engano, já com seus 78, é isso? 78 anos. Dormiu no Senhor, o Senhor a recolheu. Então, os parentes todos lá olhando, chorando, evidentemente. É lícito chorar, porque o homem não foi criado para se separar daqueles que amam. Mas é certo que a irmã Sofia vai ressuscitar no último dia, para se encontrar com aqueles que a morte os separou, mas somente com aqueles que, semelhante a ela, têm a mesma esperança. Então essa é a razão de Paulo colocar esse texto aqui. Nem mais e nem menos. Tomar esse texto como estrutura escatológica é certamente cometer vários equívocos. Então a esperança, ela é tudo. Ela é o combustível que faz o cristão caminhar de modo legítimo na presença de Deus. Se você perder a sua esperança, se você perder o seu alvo, não haverá razão para continuar. E talvez nessa conferência, é possível que muitos irmãos, ao terem vindo aqui, tenham se descoberto como aqueles que perderam a esperança. Que vêm aos cultos, que saem dos cultos, mas que o seu coração está distante, tão longe da esperança da vinda de Cristo. Então é preciso que nós entendamos que para sermos um vencedor, um cristão vencedor, é preciso, antes de mais nada, restaurar a esperança. Resgatar a esperança. Resgatar o desejo de estar com o Senhor.
resgatar então aquele calor inicial, voltar os olhos para a vida de Cristo e tirá-los certamente daquilo que está à nossa volta. Deixarmos de viver para o hoje e passarmos a viver o hoje em função do amanhã. Lógico que os homens ímpios dizem o contrário. Dizem que aqueles que olham para o amanhã, eles são desorientados. Como é que você pode negar o hoje para viver o amanhã? Aí a Bíblia diz o contrário. Nós devemos viver o hoje em função do amanhã. Aqueles que hoje, em pleno século 21, século de apostasia, de erro, de engano, o século do materialismo, é o século mais difícil de se viver. Nunca houve tempo mais difícil de servir a Deus do que hoje. Nunca houve. Porque hoje houve todo o aperfeiçoamento do pecado e do materialismo e das facilidades da vida que afasta o homem de Deus. Então só serão vencedores aqueles que porventura resgatarem então essa esperança, esse calor, esse primeiro amor que nos leva a viver aguardando e apressando a vinda de Cristo. Mateus capítulo 13, o Senhor nos mostra 7 parábolas. Essas parábolas, elas nos servem para mostrar particularmente o que é a igreja, primeiro plano. Segundo, o que é a degradação da igreja, terceiro plano. Como vencer a degradação da igreja. 3 pontos. Tem mais um, quarto, que seria a 7ª parábola, mas nós não iremos tratar dela hoje. O tempo não vai permitir, certamente. 3 pontos deve ficar claro. Primeiro, o que é a igreja? Segundo, o que é a degradação da igreja? Ou o que se chama tecnicamente de a aparência do reino. Aquilo que se parece com o reino, certamente uma ação de Satanás contra a igreja. E então, como que os cristãos vencedores são gerados nesse meio, nesse conflito, nesse momento de degradação? A primeira parábola, a parábola do semeador, é a parábola que fala o que é a igreja. O semeador saiu a semear sementes. Então, o semeador é o Filho do Homem, é Cristo. E é dito no versículo 19, que a semente que ele semeou é a palavra do reino. E é dito então que a terra na qual ele semeou a palavra do reino são os corações humanos. Amados, vamos restaurar esse conceito essa manhã em o nome de Jesus. Porque hoje em dia a igreja é sinônimo, mesmo que não seja isso oficializado, mas convencionalmente, na mente das pessoas, igreja é um lugar em que as pessoas buscam ali solução para os seus problemas. Não é assim ou não? As pessoas vão às igrejas em busca de soluções, seus problemas imediatos. Poucos, quão raras são as pessoas que vão às igrejas em busca da solução do problema da sua alma. Quando as pessoas vão, elas vão atrás de receber a bênção. E sempre haverá alguém para dizer: receba, 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 receba. E a bênção que essa pessoa quer, geralmente não tem relação íntima com o seu coração. No sentido de que não trata com o egoísmo, não trata com a maldade, não trata com o ciúme, não trata com a inveja, não trata com a presunção, não trata com o orgulho. As pessoas, pelo contrário, são induzidas a ficarem cada vez pior no estado de alma. Então, igreja hoje em dia se tornou sinônimo de um hospital que soluciona os problemas materiais e imediatos da humanidade. Esqueçam isso em nome de Jesus. Tirem isso completamente da mente e do coração dos irmãos e comece, através da parábola do semeador, a entender que a igreja, ela nasce, ela começa, ela brota a partir do semear
no coração da palavra do reino. Não é qualquer palavra, é a palavra do reino. Jesus, quando veio, ele não veio como um professor, como um quadro, como um matemático, como um físico. Ele disse: eis que o semeador saiu a semear, lançando no coração a semente da palavra, a palavra que é viva. Por isso que Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 23, que a palavra é como uma semente incorruptível, que regenera o homem, que o faz nova criatura. Então, à medida que o semeador lançava nos corações as sementes, é certo que em 3 tipos de coração a semente não frutificou. A semente não vingou, porque o coração não era um coração adequado, porque o coração era exatamente um coração que não desejava aquela palavra. Tinha pedras, tinha espinhos, tinha caminhos, e nesses corações a semente de fato não pode frutificar. Evidentemente que também não podemos condenar um coração desse. Ora, quantas pessoas que estão aqui essa manhã, que ao receber a palavra nos primeiros começos, a semente não pôde frutificar, porque tinha muito espinho. E naquele momento, então, o espinho é o amor, o apego às coisas materiais, é a fascinação das riquezas. Mas com o tempo, esses espinhos foram sendo tirados pouco a pouco, pelo ouvir a palavra, pela influência da palavra, até que o seu coração se torna então uma boa terra, e ela vem a vingar posteriormente. De modo que aqueles que recebem a semente da palavra do reino no coração, e então essa palavra vinga, essa palavra ela nasce no coração e lança raízes profundas. Raízes profundas quer dizer que as raízes alcançam o espírito humano. Não é verdade, quando a palavra chega até os irmãos, até nós, ela não alcança primeiro a parte superficial, que é a mente? Não é? E isso não significa que vai ter algum efeito. Ela até nasce na mente, brilha algo na mente, olha que coisa. Mas se não lançar raízes profundas e alcançar o espírito, amanhã, quando o sol nascer, você terá esquecido essa palavra e não será capaz de viver a palavra. Está na parábola do semeador, leiam isso. Então, quando a palavra alcança partes mais profundas do ser do homem, a palavra do reino alcança o espírito humano, aquela pessoa nasce de novo. E é dito então, na primeira parte da segunda parábola, a parábola do trigo e do joio, a partir do versículo 24, que aqueles que receberam a palavra e em cujos corações nasceu a palavra do reino, frutificou. Olha o versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Então observa que na primeira parábola, a semente plantada no coração é a palavra do reino. Se essa palavra vingou no coração, a pessoa que recebeu a palavra agora é transformada em uma semente. Agora na segunda parábola, a semente não é mais a palavra, agora a semente são os filhos do reino. Se a palavra chegou no seu coração e ela frutificou, ela vingou no coração, alcançou o seu espírito, então agora você foi gerado uma semente. Diga: eu sou uma semente. Você é uma semente. Agora a semente, de semelhante modo, precisa ser o quê? Semeada. Agora na segunda parábola é dito, outra parábola lhe propôs dizendo, versículo 24, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Agora o filho do homem, ele sai novamente semeando. Novamente, a segunda parábola. Mas agora não está mais semeando a palavra nos corações, não. Ele agora está pegando os crentes
a quem são chamados aqui. Ele toma os filhos do reino. Você é um filho do reino. E agora o filho do reino é que é semeado no campo. E o campo não é o coração humano. O campo é o mundo. Versículo 38. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Então agora ele planta no mundo. E quando fala no mundo, não é na terra. Lembram lá em Mateus capítulo 5, versículos 13, 14, 15? Quando o Senhor fala, vós sois o sal da terra, depois a luz do mundo. Não pode falar o sal do mundo e a luz da terra. A luz da terra é o sol. A luz do mundo somos nós. É uma questão semântica entre terra e mundo. Então o Senhor nos plantou no mundo. Ou seja, inserido dentro de um contexto, de um sistema maligno de Satanás. A igreja, ela está no mundo. Ela não é do mundo, mas ela está no mundo. Seria muito melhor, pensamos nós, que o Senhor colocasse a sua igreja lá num planeta Marte. Separa do mundo, né? Separa. Porque lá ela não será tentada, ela não será perseguida, ela não vai ser tentada a se fascinar com a ilusão do mundo. O Senhor coloca a sua igreja no mundo e diz, filhos, vocês estarão plantados aqui, vocês devem crescer aqui e devem frutificar aqui. Ao cabo de algum tempo eu voltarei para colher o fruto que vocês produziram. A segunda vinda de Cristo, na perspectiva de Mateus 13, é uma colheita. Se você é uma semente, eu pergunto, o Senhor te plantou, e Ele aguarda então que você frutifique. E o que você tem frutificado? Se Cristo voltasse hoje, Ele teria algo a colher que você tenha produzido? Vamos pensar na mesma perspectiva aqui de Mateus 13. Se Jesus voltasse hoje, você como uma planta, você, uma planta espiritual, lógico, teria algo, o que você já produziu. Há dois tipos básicos de frutos que a Bíblia apresenta. Um é o fruto de João capítulo 15, e lá está no plural, frutos. Os frutos de Mateus 15 são pessoas por quem você orou, são pessoas a quem você buscou, são pessoas a quem você evangelizou e anunciou a palavra, e foi um canal de bênção para levar a pessoa a Cristo. Esses são os frutos de João capítulo 15. E a Bíblia também fala de um outro fruto, lá de Gálatas capítulo 5, que é o fruto no singular do Espírito. Então é uma obra a ser feita dentro de mim pelo Espírito, e há uma obra a ser feita fora de mim pelo Espírito através do meu trabalho. Então é uma questão de responsabilidade daquilo que somos. Você é uma semente e precisa produzir os frutos e o fruto. E o Senhor quer colher esses frutos. Todavia a Bíblia diz que tão logo o Senhor semeou no mundo ali, a sua igreja, ela está plantada, como em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo nos diz que a igreja é uma lavoura de Deus. Então novamente se usa aqui a figura do campo, a figura de uma lavoura que é plantada. A igreja é uma grande lavoura que o Senhor Jesus plantou na terra e no mundo. Todavia é dito que o maligno, versículo 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Vocês já pararam para pensar neste versículo? Quem já parou para pensar? Seja sincero.
parou para pensar sobre o versículo 25? Levanta a mão. Quem já parou para pensar um pouco? Não é ter lido apenas. Leu. Deixa eu refletir um pouco. Valeu Moreira. Quem mais? Ninguém mais parou para refletir? Pastor? Muito bem. Devemos parar para refletir. É sério, esse texto é grave. Imagine, o Senhor Jesus plantou os filhos do reino. Eles estão plantados aqui. Só que o diabo veio e também semeou o joio. E é dito no versículo 38 que o joio são os filhos do maligno. Essas parábolas são parábolas escatológicas. Elas apontam para acontecimentos que teriam lugar no tempo e na história. Só que às vezes nós andamos de uma maneira muito displicente. Vocês nunca pararam para pensar que o joio, que é o filho do maligno, possa ser o seu pastor? Estão escandalizados? Não deveriam escandalizar. Deveria refletir. Não, meu pastor não. Sim, o seu pastor. Pode ser que ele seja. Ou pode ser que não. É, lógico. Pode ser que sim. Pode ser que não. Você já parou para pensar nisso? Aí eu vou pecar contra o meu Deus. Vou me levantar contra o ungido de Deus? Vai! Você está criando uma cobra dentro de casa e achando que é ungido de Deus. Cuidado. Um leão, ele vai te comer, vai te tragar, vai te matar. É por isso que está na situação que está, porque ninguém quer saber do que Jesus falou. O povo quer ficar falando em línguas e só, mais nada. Para e reflita. O que Jesus está dizendo aqui? O joio é um enviado, é um emissário de Satanás para impedir que a tua vida seja edificada. O joio não é um João ninguém. Não é aquele irmãozinho que está lá com mal de Parkinson, não. Não. Satanás, quando ele vai colocar o joio, ele não vai colocar alguém sem função. Satanás, ele vai colocar alguém de influência. Alguém com poder de dominação, com poder de persuasão, de convencimento, de articulação. O povo não vai seguir um João ninguém, um bobo. Tem que pensar nisso. Ah, eu quero ser arrebatado. Tem que pensar nisso. Pastor, mas como é que eu posso fazer? Não acuse seu pastor, não acuse nenhum irmão, mas comece a colocar à prova o Espírito. 1 João capítulo 4, ele está falando, seu pastor está falando, o pregador está pregando, na televisão, os evangelistas que pregam na televisão, que anunciam, nas igrejas, no rádio, em todo lugar, eles estão dizendo, são vozes, coloque à prova os espíritos que falam na boca dos profetas. E como colocar à prova isso? Como colocar à prova? O falar desse indivíduo está de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo? Ele está pregando o mesmo que Cristo pregou? Ou ele é um opositor a Cristo, mesmo que preguem o nome dele? Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não disse? Não sejam, disse Jesus,
como os gentios, porque a esperança deles está neste mundo. Por isso eles vivem em função do pão que perece. Estão preocupados com o que comer e com o que vestir. Quanto a vocês, disse Jesus, busquem em primeiro lugar, como prioridade na sua vida, no seu coração, o reino de Deus. Coloque a vontade de Deus, o reino a ser implantado, a segunda vinda de Cristo. E aquilo que nos proporciona chegar lá, que é a transformação da alma, que é o associar a virtude, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, o amor, a fraternidade, o exercício do Espírito para produzir o fruto, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, nos dedicar ao amor fraternal, à fé, à pregação. Jesus disse isso. E quando você então ouve alguém dizendo, você precisa ficar revoltado, porque você não tem dinheiro, então nós vamos colocar Deus contra a parede, e Ele vai ter que te dar. Essa pessoa prega em consonância com o ensinamento de Cristo? Prega? Então, de duas uma, meu querido. Ou essa pessoa é um mensageiro de Satanás, porque ele é um opositor declarado à mensagem de Cristo, ou no mínimo, é um servo de Deus, sob a influência do joio. Pode até ser que ele seja de fato um servo de Deus e um filho do reino, mas sob a autoridade, governo e direção do joio. Por isso prega o que o joio mandou pregar. Aqui escrito. Vocês já pararam para refletir o que diz? Mas enquanto os homens dormiam. Aqui pode haver até dois significados possíveis. Ou esse dormir se refere à morte dos apóstolos, e após a era apostólica, a um semear então, cumprindo-se no 3º século, ali com a falsa conversão de Constantino. Ou então esse dormir seja uma displicência da liderança da igreja, que está em estado de um sono por não perceber o perigo entrando. Pastor, por que você prega tanto essas coisas? É porque se nós não advertirmos a igreja, ela será laçada pelo falar dos falsos profetas. Tem que falar. Tem que falar. Então está aqui bem claro. O inimigo, ele semeou o joio e se retirou. Ou seja, ele coloca o dele lá dentro e sai. E fica só o representante dele. Vestido de gravata, paletó, Bíblia, ora, jejua. Mas para onde ele está levando as pessoas? É por essa razão que se desencadeia, a partir de então, uma série de degradações nas parábolas seguintes, que é a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. É dito na parábola do grão de mostarda, outra parábola ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amados, presta atenção. Quando nós lemos Mateus 13, em consonância com Apocalipse, capítulos 2 e 3, porque no capítulo 2 e 3 do Apocalipse está lá a igreja, desde o seu início, a sua trajetória até o seu final,
As 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, representa a igreja no decurso das eras, ou melhor dizendo, no decurso de sua história. Então, quando eu vejo lá no Apocalipse que o Senhor semeou uma igreja sadia, a doutrina da igreja era sadia. Percebe-se na primeira carta aos Efésios, ou a igreja em Éfeso, melhor dizendo, quando é dito que a igreja primitiva era uma igreja que colocava à prova os que se diziam apóstolos e não eram, e os achavam mentirosos. A igreja é assim, coloca à prova o que se diz apóstolo. Tem que colocar à prova. Essa igreja coloca à prova. O falar do apóstolo está em concordância com o falar dos 12, o falar do Novo Testamento, que é o fundamento da igreja, que é Cristo, evidentemente. O conteúdo do falar dos apóstolos é Cristo. Nós vemos então que a igreja, ela perdeu o primeiro amor, ela abandonou o primeiro amor. Em Éfeso, o abandono do primeiro amor é a porta que se abre, e é o primeiro passo que se dá para a degradação. Porque se não tem mais o amor, a pessoa, então facilmente é possível que haja uma traição. O amor é o que preserva uma relação entre duas pessoas. Tira-se o amor e não há razão por que ser fiel. Não há razão nenhuma. Não ama, não tem mais o respeito, a consideração. Então, quando a igreja abandona o primeiro amor, ela está sujeita a trair o seu noivo e se relacionar com ídolos, com falsas doutrinas, o que a Bíblia chama de apostasia espiritual, que seria o adultério espiritual. Então logo a igreja abandona o primeiro amor, ela é submetida a um período de tribulação, e a igreja em Esmirna, que ali a tribulação é uma tentativa do Senhor resgatar o amor, é o Senhor tentando trazer a igreja de volta para a comunhão íntima, porque o sofrimento traz a pessoa para próxima de Deus. Só que depois de algum tempo de perseguida, o maligno veio semear o joio na terceira igreja, que é Pérgamo. E por incrível que pareça, o Império Romano, na pessoa de Constantino, oferece à igreja sossego, paz. Nós não vamos mais perseguir vocês. Pelo contrário, eu estou comovido com a mensagem da cruz, e agora eu me converto a Jesus Cristo. Nada mais era uma tentativa política de salvar o Império Romano, que já estava em decadência. Tudo bem. Mas a igreja infantilmente abraçou o primeiro joio, que com a sua influência política começou agora a ter influência no seio da igreja, de maneira que os bispos das igrejas locais passaram a se submeter à sua autoridade. Essa é a história. Então a terceira igreja, que é Pérgamo, fala de um casamento da política com a igreja, do mundo com a igreja, do paganismo com a igreja. Há um adultério espiritual, uma relação ilícita, um casamento. É tanto que a palavra Pérgamo, ela tem 2 significados básicos na língua grega. Significa, por um lado, torre forte, torre fortificada, mas também possui, dentro da sua estrutura lexical, o termo gamo, Pérgamo, ó, não está aí? Pérgamo, e gamo que está na palavra poligamia, polígamo, que é de mais de um casamento. Portanto, a palavra Pérgamo implica em casamento, mostrando que a igreja no terceiro século haveria de contrair um casamento com o mundo.
E a igreja, outrora frágil, fraca, porque a igreja é uma hortaliça frágil, devido ter se casado com o império da época, com a maior política da época, com os recursos financeiros da época, então este casamento a transformou numa torre forte. A igreja que outrora vivia escondida nas cavernas, com medo, fragilizada, agora subiu no pedestal, se tornou uma grande estrutura religiosa, política. É o que está dizendo na terceira parábola, que o grão de mostarda se transformou em uma grande árvore. Eu sei que alguns eruditos, estudiosos, interpretam essa parábola como algo positivo. A igreja do Senhor Jesus cresceu tanto e ficou aquela estrutura de árvore tão grande que encheu a terra. Oh, glória! Todavia, a Bíblia diz que aquilo que deveria ser alimento, porque uma hortaliça, a mostarda, é para alimentar os homens, aquilo que deveria ser alimento, transformou-se em abrigo de aves. E o próprio Jesus interpreta as aves, se vocês perceberem na parábola do semeador, a parábola, a anterior a essa, ele diz que as aves aí são espíritos imundos, são demônios. E não é diferente, porque essa grande árvore aqui, ela também está lá em Daniel capítulo 4. Símbolo de Babilônia, que também vai se encontrar lá em Apocalipse 18, como a grande Babilônia, que se tornou abrigo de toda sorte de aves detestáveis. Então o Senhor está profetizando uma decadência da igreja, no momento em que ela se une ao Império Romano. Pérgamo significa casamento, significa torre fortificada, aquela igreja plantada no mundo, por causa da influência do joio, que foi semeada no meio. Agora não somente o joio está no meio, mas está ligada em casamento à igreja. Entendem isso? O joio é colocado no meio. Agora eles se casam. Eles contraem um casamento. E Apocalipse diz que esse casamento vai ter filhos. Ou melhor dizendo, filhas. Se a grande Babilônia, a grande prostituta, é a mãe de todas as meretrizes. São muitas, suas filhas. E no 33, a parábola do fermento também nos diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então veja, uma hortaliça se transforma numa grande árvore. Isso é contrário à natureza. Quando Deus no princípio criou a terra e tudo quanto nela há, Ele criou cada espécie, ou cada árvore, ou cada planta, segundo a sua própria espécie. Então agora houve aqui uma anomalia, poderíamos dizer assim. E agora há 3 medidas de flor de farinha. De onde veio essa farinha? Imagine que você, meu querido, presta atenção, plantasse uma lavoura de trigo. Aí você então fez essa colheita desse trigo, todo esse trigo. Aí você, agora eu vou processar esse trigo, porque eu quero produzir uma farinha fina. E aí então, que tanto o Senhor da Seara produziu de farinha? 3 medidas, muito ou pouco? 3 medidas de farinha. A dona de casa que fazem bolo, em casa, 3 medidas de farinha, medida. Uma colher de açúcar, de fermento. 3 medidas, é muito ou é pouco? Falem. E por que nós achamos ruim quando vemos poucas pessoas seguindo o caminho? E gostamos das grandes massas?
Bom é quando tem um estádio de 5 mil, 10 mil pessoas, todo mundo pulando, pum, pum, chega, treme. Por quê? A Bíblia diz que são 3 medidas de flor de farinha. Mas uma mulher veio sorrateiramente, se escondendo nas sombras, e escondeu. Olha o termo. É evidente que quando alguém faz um bolo, que não tem nenhuma má intenção, não esconde o fermento, aplica o fermento, deposita o fermento, mistura o fermento. Agora, esconder é um termo que leva a suspeitas. Você está escondendo o que aí? O que você está escondendo aí? Não, nada. É só para transformar 3 medidas de flor de farinha numa massa inchada, gorda, obesa, para encher a terra. Está escrito. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Que hoje em dia a igreja do Senhor, que são 3 medidas de flor de farinha, está inchada, ganhou proporções e dimensões extraordinárias, não porque ela cresceu exatamente, mas porque há um efeito de um fermento. O fermento é o que dá um falso crescimento. É muito fácil trazer falso crescimento para a igreja, uma coisa mais fácil que tem. Aí vai ser conferência de vinda de Cristo, coisa que não dá dinheiro para ninguém, nem para mim, nem para vocês. Dá nada, né? Que tal se nós colocássemos uma faixa grande aqui na frente? Grande concentração de milagres. E para fazer milagre não precisa ter dom de milagre, entenda isso. Para fazer campanha de milagre não precisa ter dom nem poder algum, basta ser esperto e articulador. Porque esses que dizem fazer milagres não fazem, eu nunca vi, nem vocês viram, mas eles transferem isso para o povo. Se você tiver fé, assim também é fácil. Eu vou gritar aqui meia hora, se você tiver fé, você é curado. E se ninguém for, vocês não têm fé? Ele não fez nada. Vocês não têm fé? Agora, cadê Pedro e João? Que tinham sim a credencial do apostolado primitivo, que diz para o homem: eu não tenho o que tu queres. Você quer dinheiro, mas eu não tenho. Mas eu tenho algo que posso te dar. Eu tenho algo. Por isso não te pergunto por tua fé, te ordeno: levanta-te e anda. Esse tem alguma coisa para dar. Esse é milagre real, sinal, que vai corroborar para que as pessoas, os escolhidos, creiam na ministração da sua palavra. Então, semear o fermento é começar a adicionar elementos que tragam as pessoas, mesmo que não tenham um coração convertido. Aí as pessoas vão vindo e vão sendo manipuladas, e as pessoas são massa de manipulação, entenda isso. Não é somente a igreja, a política faz isso muito bem. Está aí o Calheiro, né? Está todo mundo falando mal dele, não está? Pois vão votar nele de novo. Ele vai estar lá na próxima eleição, né? Se não houver nenhum problema daqui para lá, se depender do povo, ele vai. E por quê? Porque ele fala bem. Ele mente, engana. As pessoas na eleição falam: ô homem bom. Faz uma música: eita homem bom. É assim. Tinha um homem lá de Minas Gerais, estava com mandado de prisão. Mandado de prisão, fugido. Se elegeu e ganhou e está exercendo lá, prefeito. Quem votou? Povo. Aí depois o povo fica reclamando de quê? Ninguém entra lá se o povo não colocar. É porque o povo se deixa ser manipulado. É por isso que o governo não tem interesse em investir em educação, porque o povo vai pensar. E o próprio sistema educacional que já existe também não está programado para você pensar. Está programado para você repetir.
E as igrejas também, de modo semelhante, muito mais aperfeiçoada e profissionalizada que os ímpios, estão aí também levando o povo a não pensar. É por isso que a pregação tem que ser bem rápida, porque essa noite Deus fará maravilha no nosso meio, e agora começa a ter glória a Deus. É igual narrador de futebol, para o indivíduo não pensar. Não pense, apenas diga glória, 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 e vamos seguindo. Não pense. Aí se lê um versículo da Bíblia, e quando você pensa que ele vai pregar aquilo, ele fecha a Bíblia e vai contar a vida dele. Que ele comia defunto, quer saber disso? Que ele era pai de santo, eu quero saber disso. É por isso que tem igrejas que sobrevivem da desgraça alheia, que toda semana tem uma faixa, no próximo dia 10 vai vir um ex-gay, escrito lá, ex-gay, ex-bruxo, ex-paquito. Ai, eu era paquito e eu dançava do Nidê. Né? Aí o povo dá glória a Deus e aplaude, sai do mesmo jeito que entrou. A igreja precisa ter o conhecimento da vontade de Deus. Não é sem razão que 21 epístolas foram escritas. E qualquer cristão que ler o Novo Testamento 1, 2, 3 vezes, obterá uma maturidade suficiente para entender que o Evangelho, ou os 4 Evangelhos, é o leite. Que Atos dos Apóstolos é um leite um pouquinho mais grosso, já é uma coalhadinha. E que a partir das epístolas já é algo mais sólido. É fácil ler Atos, é difícil ler Colossenses. Não é desprezando Atos, não é isso, verifique. Mas é porque a própria Bíblia está dentro de uma ordem de crescimento e maturidade. Apocalipse, nem pensar. Nem pensar. Olha lá o irmão que falou: pastor, estou aqui desejoso de conhecer um pouco do Apocalipse, queria que o senhor me desse umas instruções. Não sei se o senhor pode colocar um curso na igreja, na minha casa, alguma coisa que eu queria saber. O pastor falou assim: eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Tudo que está no Apocalipse diz respeito a acontecimentos depois da vinda de Cristo. Então faz o seguinte: se você for arrebatado, você não precisa saber. E se você ficar, você vai saber. Está resolvido o problema. Aí faz igual a irmã Raimunda, né? Está tudo escrito, só olhar. Queridos, então, a Bíblia fala de um período de degradação. Então, quando nós vemos aqui em Mateus capítulo 13, a questão da grande árvore, que diz respeito ao casamento da igreja com a política, a igreja com o mundo, a igreja com o paganismo, e vemos então o fermento na fina flor de farinha, que diz respeito às falsas doutrinas, que produzem no povo de Deus um orgulho espiritual. Sabemos então que a degradação está pronta, está proposta e está realizada. Então, quando nós vemos no Apocalipse, onde estão lá? Então, onde está o fermento nas cartas do Apocalipse? Está lá a doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel, doutrina dos nicolaítas. As falsas doutrinas estão lá dentro. É por isso que em cada carta o Senhor Jesus se aproxima da igreja, convidando-a ao arrependimento, ao abandono das obras más, ao abandono das doutrinas erradas, da prática errada, e convidando-a de volta a um relacionamento pessoal, afetivo, amoroso com o próprio Senhor Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. É Jesus falando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amados, desde os meus 10 anos de idade que eu prego, não aprendi ainda, mas prego. E a gente pregava muito em culto ao ar livre.
Lembra daquele tempo antigo que tinha um culto ao ar livre? Hoje em dia ainda tem, muito raramente, mas a gente vê vez ou outra. Então, eu ficava na expectativa de que eu teria uma oportunidade para falar algo no culto ao ar livre. Então a gente falava ali por volta de 3 a 5 minutos, nem não vai no isso. Cada irmão tinha uma oportunidade, os jovens, adolescentes. Então eu era metida jovem, adolescente, metida a jovem, né? Queria cantar no meio dos jovens, só o jovem. Então, quando me dava oportunidade, eu falava aquilo que eu tinha aprendido para os incrédulos, dizendo: essa tarde, o Senhor Jesus estende o seu convite, conforme está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, o Senhor entrará. E então ele se hará contigo e você com ele. Então essa tarde, ouça a palavra de Deus. Passei muitos anos repetindo essa palavra para os incrédulos. Até o dia que eu descobri, lendo a Bíblia, que Jesus está dizendo aquilo não é para os incrédulos. Que ele está dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Senhor dizendo: igreja, abra a porta, porque eu quero entrar na sua vida. Porque a igreja de Laodiceia colocou o Senhor para fora e colocou no meio a grande imagem de Nabucodonosor, que mede 60 côvados de altura e 6 de largura, o número que lembra 666, que é número de homem. O homem tornou-se o centro da igreja de Laodiceia. É por isso que é dito que Deus vai ter que salvá-lo a todo custo. Deus não tem vontade, Ele tem que salvar a todo homem. Ele é obrigado. E é o homem que está na condição de escolher. Quem quer aceitar? Não sei se eu quero hoje. Hoje não. Hoje não. Quem sabe amanhã. É o homem quem escolhe, quem decide, quem resolve. O sujeito é o homem, o objeto é Cristo. O sangue de Jesus tem poder. É por isso que as mensagens estão cheias de jargões. Deus vai te abençoar. Hoje é a noite da tua bênção. Receba, receba, receba. Olha o varão, olha o varão, olha o varão. Com a bandeja. O garçom vai servir você. É o antropocentrismo, a grande imagem que Nabucodonosor erigiu, e diz que quem não se dobrasse a ela seria lançado na fornalha. Isso é provado porque no capítulo 2 de Daniel, foi revelado a Nabucodonosor, através de Daniel, que havia uma imagem também. Só que naquela imagem, Nabucodonosor era apenas a cabeça de ouro. Só a cabeça. Porque a prata, o bronze, eram outros reinos. De maneira que não importava se era ouro, prata, o barro, o ferro. No final, uma pedra grande iria destruir tudo. E a estátua ia desaparecer. Acabou-se. Aquilo que o homem era passageiro. Mas a grande pedra que é Cristo e sua igreja haveria de encher toda a terra. Nabucodonosor aceitou a princípio. Mas no capítulo 3 ele pensou bem e falou: o quê? Eu sou a cabeça. Só a cabeça de ouro? E a pedra vai destruir tudo? Conversa. Eu sou todo de ouro e eu quero ver a pedra para destruir aqui. Quem se opor a mim será morto. Aí erigiu a sua estátua toda de ouro, como quem diz: eu sou. E vocês se dobrem diante do eu. Já aponta para o século 21, igreja de Laodiceia. Então esse é o momento profético que a igreja vive. Todos os pregadores, preste atenção, todos os apóstolos e profetas que se levantarem ou que forem levantados por Deus nesse século, eles terão o falar acentuado em cima dessas questões. Porque o falar dos profetas não é um falar ultrapassado. A profecia, ela sempre se aplica no contexto atual.
Então, a profecia é um combate, é um confronto à condição presente da igreja. Por isso toda essa insistência. E eu pergunto para você, meu irmão, você deseja vencer essa degradação? Não responda não, por favor. Você corre o risco de pecar. Sempre que você consente com os lábios e não consente com o coração, você peca o pecado da hipocrisia. O melhor é não responder agora. O melhor é refletir. Porque se você falar eu quero, você está dizendo vamos. O que é para fazer? O que é que tem que ser feito? E se você falar assim, não, deixa eu me pensar, você pode falar assim, não, é até uma ideia boa, mas por enquanto não vai dar, porque existem ainda alguns projetos pessoais e particulares a serem alcançados. Amém. É você e Deus. Qual o motivo dessa conferência? Apresentar para os irmãos o nosso momento profético. E apresentar à igreja que essa igreja é uma voz profética que está preparando um caminho para a segunda vinda de Cristo. É mostrar que o filho varão está sendo gerado, produzido, uma parte forte e madura para ser arrebatada antes da grande tribulação. Agora, se alguém deseja então trilhar o caminho da ressurreição, que é sair das ruínas de uma igreja degradada, quer emergir desse lamaçal que a igreja se encontra, e esses são chamados no Apocalipse 2 e 3 de vencedores, precisam tomar algumas atitudes. A Bíblia nos fala aqui sobre a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola escondida. Duas parábolas. O reino dos céus, versículo 44, Mateus 13. É semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A chave para entendermos essas duas parábolas está no elemento pérola e tesouro. O tesouro não é um, mas é formado de joias, de pedras preciosas, de ouro e de várias pedras. A pérola também, essa é única. O homem que encontrou uma pérola de grande valor, e a pérola ela é interessante na sua história de existência, porque fala-se de uma ostra que no profundo do mar, nas águas, fica lá abrindo e fechando-se, lentamente, até o momento em que um grão de areia entra sem perceber dentro da ostra. Então, quando ela se fecha, aquele pequeno grão é capaz de ferir a superfície interior da ostra. Então a ostra, quando sente o ferimento do grão, ela então fica tão magoada que ela fica trancada, ela não abre mais, fica fechada. E agora a secreção da ostra que saiu do seu ferimento envolve o grão, e aí com o passar de uma semana, de meses, de anos, de décadas, de séculos, aquele grão mesclado à secreção da ostra transforma-se numa pérola. Então, essa ostra diz respeito a Cristo, que foi ferido pelo grão terreno
que somos nós, os pecadores. E quando Cristo foi ferido na cruz do Calvário, saiu do seu lado, fluiu do lado que foi perfurado com a lança, sangue e água. E João, ao escrever esse momento, ele diz: e eu vi, quando do seu lado saiu sangue e água, e eu testifico para que vós creiais. O sangue que purifica os pecados e a água que regenera o interior do homem arrependido e o transforma agora. Processo de regeneração pela obra redentora de Cristo. Então, na verdade, a pérola não é simplesmente aquilo que somos, porque ninguém é pérola em si mesmo. Mas a pérola está no aspecto da morte e ressurreição de Cristo. Por isso que a Nova Jerusalém tem 12 portas, todas de pérolas. E de uma só pérola, apresentando que a entrada na Nova Jerusalém se dá unicamente pela morte e ressurreição. Porque o ferir da ostra é a morte, e o produzir a pérola é a ressurreição. Então só existe um meio de adentrar a porta da Nova Jerusalém, ou adentrar a Nova Jerusalém, é através da obra de redenção, morte e ressurreição de Cristo. Então, depois que a Bíblia fala que a igreja foi gerada pela palavra plantada no coração, transformando os homens que nela creram em filhos do reino, e é dito que essa igreja foi plantada na terra, mas que sofreu o ataque do maligno, e então foi degradada, e se casou com o mundo, e se corrompeu, e foi influenciada por doutrinas malignas e pagãs. O Senhor nos convida a vencer, mostrando que o vencedor é aquele que encontra Cristo como uma pérola de grande valor. Não no aspecto da salvação, não, porque no aspecto da salvação é Cristo quem nos encontra, mas no aspecto do reino, porque no aspecto do reino somos nós quem devemos buscar e correr para alcançar. Não é isso que está escrito aqui na Bíblia? Abram em Filipenses capítulo 3. E aqui está o segredo e a chave hermenêutica para todo aquele que quer ser um cristão vencedor. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro. O que era lucro para o apóstolo Paulo? O que era lucro? Os irmãos querem saber qual é o maior impedimento de um cristão resolver vencer? Posso falar mesmo? É a pirâmide social no meio evangélico. A pessoa está lá, ele é pastor, ele é obreiro, ele é tesoureiro, ele é porteiro, mas não quer abrir mão. Porque se eu sair de onde estou, embora eu consiga enxergar tantos erros, mas eu alcancei um posto com tanta dificuldade, eu tenho certeza que aqui nenhum de nós obtivemos outrora um posto mais alto que o do Saulo antes de sua conversão. Olha o que ele diz que ele era no versículo 2, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele passa então a fazer referência ao que ele era dentro do judaísmo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele era filho de pai e mãe hebreus. Quanto à lei, fariseu era um ofício de liderança, de pastorado, dentro de uma das maiores facções do judaísmo. Quanto ao zelo,
perseguidor da igreja. Então Saulo, ele tinha galgado, e conforme ele diz em Gálatas capítulo 1, ele fala que dentre os da sua idade, nenhum superava ele. Ele era alguém de tanta influência, que os líderes da religião judaica deu a ele cartas, para ele trazer os cristãos que ele encontrasse, para ser morto em Jerusalém. Ele era um homem de influência, era um sábio, era um mestre, educado aos pés de Gamaliel. Mas o que para mim era lucro. E aqui tem um aspecto importante, porque quando Saulo estava no judaísmo, ele era servo de Cristo, melhor, servo de Deus. Não pense em Saulo como um ímpio, perdido no mundo pecaminoso para Cristo. Não, pense em Saulo como um servo de Deus no judaísmo. O próprio Cristo disse isso quando falou para ele lá na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, dura coisa é para ti o recalcitrares contra os aguilhões. Jesus usa uma figura de linguagem. Os aguilhões a que ele se refere é o arado, né? Que com aqueles ferrões arava, sulcava a terra. Então Jesus fala que Saulo era um boi que, puxando o arado, ou seja, ele na qualidade de servo e no exercício do seu serviço, ele estava se ferindo quando ele lançava coisas contra os aguilhões que ele próprio puxava. Saulo, teu serviço a Deus te machuca. Dura coisa é para ti o recalcitrares contra os aguilhões. Então, quando Saulo se encontra com Cristo na estrada de Damasco, que ele então entende que o Deus a quem ele sempre serviu é Jesus. E aqui está o grande problema, que às vezes nós servimos o Deus da Bíblia, mas não sabemos quem ele é. Pregamos o Deus da Bíblia, mas não sabemos quem ele é, porque não conhecemos o seu propósito eterno, e fazemos uma obra para Deus e não colaboramos com a obra de Deus. Uma coisa é a obra dele, outra coisa é a obra que fazemos para ele. Os homens fazem muitas obras, mas será que isso é a obra dele? O Senhor nunca nos disse para fazermos nenhuma obra. Ele nos convida para trabalhar na sua seara, a seara dele. E o problema é que os homens, cada um quer fazer a sua seara. Cada um invade uma terra, você quer, isso aqui é a seara do Senhor. Mas o Senhor não reconhece como a sua seara. O Senhor só tem uma seara. Então veja que ele diz no 7: mas o que para mim era lucro, ser circuncidado no 8º dia é lucro, é vantajoso. Mas ele não deixa de nos esclarecer, no versículo 3, que essas coisas é um lucro carnal. Confiar na carne. Ele nos mostra que a posição que ele tinha de hebreu, de fariseu, era lucro quanto à carne. Mas tudo isso que era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essa palavra refúgio, quando interpretada no seu sentido original, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, grego, significa esterco. Mas não é o esterco orgânico que se conhece hoje, esse industrializado. É o esterco de cocô de animal, literalmente falando. Imagine que ele fala: tudo aquilo que eu tinha como ascensão social na religião judaica, considero como esterco.
esterco de animais. E por que ele fez isso? Para ganhar a Cristo. E ganhar a Cristo não é questão de falar que ganhou, porque o próprio Paulo diz na frente que ele não ganhou coisa nenhuma, mas que o ganhar é um processo contínuo e diário, até que finalmente tenhamos ganho completamente. Veja o versículo 12: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Então esse ganhar a Cristo é uma questão de experimentá-lo. O homem que, tendo muitas pérolas, porque ele buscava, ele colecionava boas pérolas, um dia, tendo encontrado a Cristo, ele desfez de tudo por amor a Cristo. Então, para vencer a degradação da igreja, só existe um caminho e uma maneira: você tem que dar tudo por Ele. Você tem que dar a sua vida, a sua mente, o seu coração, o seu ser, os teus bens, a tua casa, a tua esposa, os teus filhos, a tua existência. Somos do Senhor. Mas temos que viver, comer, trabalhar, mas façamos tudo isso para Ele. Senhor, somos teus, e aquilo que tu desejares de nós. A diferença do homem rico, ou o jovem rico, vocês lembram? Chegou a Cristo: Senhor, o que devo eu fazer de bom para herdar a vida eterna? O Senhor sabia do coração dele. Esse não é um texto que ensina que se deva guardar a lei para ser salvo, mas o Senhor coloca a lei para mostrar a ele que ele não consegue. Mas de fato, qualquer homem que guardar a lei é salvo. Se o homem cumpre a lei, quem é que pode condená-lo? Ou não? É isso mesmo? Você cumpre a lei? Cumpre. Então você não pode ser condenado. Nem Deus pode condenar o cumpridor da lei, porque aquele que cumpre a lei é justo. Ele não tem erro. Então ninguém condena. Então guarde a lei, será salvo. Aí Tiago diz o quê? Aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Quem é? Que guarda toda a lei e que não tropeça. Então a lei é uma proposta inatingível. Por isso tem Cristo. O Senhor disse para aquele jovem rico: guarda os mandamentos e terás vida eterna. O jovem rico chupando chiclete, mascando chiclete, né? Esnobou. Quais? Eu fico imaginando assim. A minha imaginação é assim. Quais? Não, porque ele se aproximou de Cristo, consciente, certo, de que Jesus falava assim: que nada, rapaz, mas você não sou tão boa, obediente, está salvo. Ele esperava isso. Aí ele guarda os mandamentos. Será que ele diz que é um mestre, um profeta? Ele não sabe que eu guardo a lei? Mas de repente ele estaria falando de algum mandamento que eu não conheço ainda. Quais os mandamentos o senhor está dizendo? Aí Jesus foi tão simples que citou apenas 6. Não precisa de mais para se entender que não guarda nenhum. Só aqueles mandamentos que estão relacionados no nosso dia a dia, no contato diário com o nosso próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, tal. Ele, isso aí eu tenho feito desde a minha meninice. Você falou muito bem. Então só te falta uma coisa: vende tudo que você tem, dê aos pobres,
Isso seria a grande prova que de fato você ama o seu próximo, porque os 6 mandamentos que ele falou são 6 que dizem respeito ao próximo. Se você de fato ama desde a sua meninice, então dê o que você tem para eles. Resolvido o problema, você ama, dê tudo que tem para eles e vem, seu amoroso. O que aconteceu com o jovem rico? Se entristeceu. Hoje aqui, nessa manhã, vão sair alguns tristes por não serem capazes de dar tudo por causa de Cristo. Ou não? Não sei. Ou sairão alegres por ter encontrado o que há de maior valor, Cristo. Quando você chega num lugar que você encontra um objeto que você tanto deseja, e aquele objeto ele é tão valioso aos seus olhos, que o valor que ele tem para ser adquirido, não é para você grande coisa. Não é assim? Você deseja tanto aquilo que você paga satisfeito, feliz, porque o objeto tem um maior valor para você, grande estima. Olha, quando você vai comprar algo para alguém, não é para você. Aí você fala, mas está muito caro. E se comprar, compra reclamando. Quando alguém encontra Cristo, a pérola de grande valor, ele tem que considerar: eu compro, eu dou tudo o que tenho para ganhar a Cristo, eu comprarei tudo que eu tenho como lucro, como perda para ganhar a Cristo. Por que Paulo considera como perda para ganhar a Cristo? Porque não se pode ganhar Cristo e a religião juntamente. Porque Cristo e a religião estão em sentidos opostos. O que você fará essa manhã? Só serão arrebatados no dia da vinda de Cristo, na ocasião do arrebatamento, aqueles que considerarem tudo como perda para ganhar a Cristo. E esse também é aquele homem que encontra no campo um tesouro. O campo é o mundo, não? E esse tesouro que está no campo é a igreja do Senhor Jesus. Este homem encontrou Cristo e a sua igreja, e não se pode separar Cristo da igreja, uma vez que Cristo é o cabeça da igreja. Muitos querem decepar a cabeça e ficar com a cabeça. Cristo, eu não quero o corpo. Mas quando nós falamos de encontrar a igreja, alguém pergunta assim, mas encontrar a igreja, ela está toda aí, então eu estou ouvindo. Não confundam. A igreja é o ajuntamento dos santos, diferente de organizações financeiras programadas para enriquecer pessoas e serem enricadas. Eu estou falando de sistemas religiosos. Eu estou falando da reunião daqueles que amam a Cristo e vivem para Ele, de acordo com a sua palavra. Hoje em dia, encontrar o tesouro é um desafio. É um desafio muito grande. Você está disposto a ganhar a Cristo? Tem uma frase que eu aprendi antigamente. Aprendi numa frase de camiseta que os irmãos estavam vendendo, numa época. Uma frase muito verdadeira. Dizia: Cristo é a minha vida. A igreja é o meu viver. Porque a vida se vive no corpo. A vida se vive na igreja. Cristo é vivido, expressado na igreja, no corpo, no meio do povo de Deus. Depois de tudo que nós apresentamos desde sexta-feira, eu quero perguntar a você: como é que está a sua expectativa
para o encontro com o Senhor.